Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. Antes de começarmos o estudo, vamos para a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. O objetivo desse estudo é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Eu peço paz para o Brasil, paz para a Rússia e Ucrânia, paz para Israel, Palestina, Hamas, Hezbollah, Irã e todos ali do Oriente Médio. Peço sabedoria e competência para os governantes e presidentes governarem respectivamente seus países. Peço a permissão de Deus para dar por início mais de um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Tem dois comunicados. O primeiro, aqueles que estão com dificuldade na rede social do Facebook, no Messenger, para abrir os vídeos que eu envio, entra na minha página lá, ou na minha história que está abrindo, ou se não, mudar de rede, eu mando por e-mail. Meu e-mail é jailsconsites@hotmail.com, ou alguém envia por Messenger lá o e-mail. Vou entrar no YouTube, YouTube lá tem mais de 500 vídeos meus lá. Então, o outro comunicado é que a partir do dia 25 de janeiro de 2024 vai passar no cinema o filme Nosso Lar 2. O filme Nosso Lar 1 levou milhões de pessoas ao cinema. Eu imagino que o filme Nosso Lar 2 também levará milhões de pessoas aos cinemas. No planeta Terra tem mais de 40 milhões de espíritas e admiradores da doutrina. Então, no Brasil deve ter mais de 30 milhões de espíritas com admiradores. Então, eu imagino que levará milhões também de pessoas aos cinemas. O irmão que não tenha um cinema na sua cidade, procure uma cidade próxima que tenha cinema, ou se não, procure os shoppings. Shoppings geralmente tem cinemas, Então procure saber se na sua cidade tem shopping e se tenha cinema dentro dele, então vá ao cinema. Uma outra observação é que o filme Nosso Lar 2, ele a narrativa é de um mundo espiritual, um umbral e de um espírito de uma moça que não aceita a sua morte. Então os mensageiros vêm fazer o resgate desse espírito, Então, até ele fazer esse resgate, vai ter várias cenas diferenciadas uma das outras, é óbvio, Outra observação é que o filme Nosso Lar 2, a narrativa do contexto dele não é do livro Nosso Lar, e sim desse livro aqui, Os Mensageiros, psicografado pelo médium Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Então, vá ao cinema. Eu estou na terceira temporada, na terceira temporada do estudo, o Evangelho segundo o Espiritismo. O estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. Então, na terceira temporada, eu tô nesse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, do Allan Kardec. A primeira temporada também estudei. A segunda temporada foi do livro Ramatiz, o Evangelho é a Luz do Cosmo, pelo médium Exílio Mais e pelo espírito Ramatiz. Pergunta e resposta. Então, como é que funciona o meu trabalho? Eu faço uma prece inicial, faço comentários, faço comunicados, faço leitura, faço comentários e prece final, Então vamos
a leitura, né? Porque a criancinha, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, nos oferece a imagem da inocência e da candura. Também Jesus não diz de um modo absoluto que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que se lhe assemelham. Item 4, né? Uma vez que o espírito da criança já viveu, porque não se mostra a ele desde o nascimento tal qual é, tudo é sábio nas obras de Deus. A criança tem a necessidade de cuidados delicados que só a ternura materna pode lhe dar, e essa ternura cresce com a fraqueza e ingenuidade da criança. Para a mãe, o seu filho é sempre um anjo, e precisaria que assim fosse, para cativar a sua solicitude. Ela não teria para com ele o mesmo desprendimento se, em lugar da graça ingênua, encontrasse nele, sobre os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, ainda menos se conhecesse seu passado. Então, vamos entender a narrativa desse contexto aqui do texto, né? Ele fala que Deus, né, é sábio, né, por criar dessa forma. E ele faz a colocação da figura materna, né, a figura materna, a ligação que tem, né, com esse espírito, né, porque ela gerou no ventre dela, né, e coloca que essa mãe, né, essa figura materna, sempre vê o filho como anjo, mas nenhum filho é anjo. Por quê? Só para fazer essa observação. Porque cada espírito tem uma memória. O espírito, ele é sideral, né? Ele tem aí vários anos, né, de encarnações. Vou pegar um exemplo bem mais claro sobre isso. O Mestre Jesus de Nazaré, ele tem bilhões de anos sideral, né? Por quê? Ele é governador do planeta Terra, ele é um dos construtores do planeta Terra, e o planeta Terra tem 4 bilhões e meio de anos. Então, 4 bilhões e 500 milhões de anos, né? Então, Jesus, dele ser construtor do planeta Terra, ele tem bilhões de anos, a idade sideral dele, como a idade sideral da Terra, né? Então, é nesse contexto que, quando eu coloco a memória do espírito, que nós não sabemos, então por isso que ele não pode ser anjo, mas essa mãe considera ele um anjo, mas não é um anjo. Só essa observação que eu estou fazendo aqui, né? E aí também, Deus, quando ele fala da sabedoria de Deus, ele não deixa que a criança tenha essa formação adulta, mas ela só vai ter essa formação adulta nos planetas mais evoluídos, né? O que acontece? E também outro fato, a não lembrança do passado. Então imagine uma mãe com toda a doçura que tem com o filho, saber que ela assassinou em outra encarnação, esse filho assassinou a mãe, foram inimigos, ela não sabe disso, né? Isso é um espírito ainda muito atrasado, que só vê vingança. Imagine como vai ser ela sabendo dessa história toda. Então Deus já sabe, então ele coloca o esquecimento, o leque do esquecimento. Então nós não sabemos o que nós fizemos na encarnação passada, e muito menos a mãe ou o pai não sabe do que a memória desse espírito, do que ele foi, entendeu? Então é nesse contexto que é muito sábia a informação de Deus. Então eu não tenho mais nada para falar sobre o texto, eu passo pela prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, e o objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação
para um irmão ou irmã que estavam necessitados dessa informação. Peça permissão a Deus para dar por encerrado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão ao irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.